Me chamo Maria José da Conceição, mas pode me chamar de Dona Zefinha, como todo mundo aqui em Barro Vermelho chama. Já vivi 75 janeiros e nunca fui mulher de correr de barulho no mato. Já enfrentei enchente, cobra, marido brabo, filho rebelde e até uma mula sem cabeça que depo. Mas naquela noite, eu corri sim. Corri feito moça nova, porque aquilo que eu vi não era desse mundo não. Tava uma sexta-feira abafada, dessas que até o grilo fica suando nas pedras. Eu tinha acabado de escaldar as canelas com um chá de boldo e me ajeitar na cadeira de palha para ouvir o programa da oração na Rádio Sertaneja da Fé. Só que o rádio parou, fez um chiado e depois ficou mudo. Primeiro pensei que fosse pilha fraca, mas aí ouvi um som estranho vindo do milharal. Não era passo de gente, não era bicho, era um barulho molhado, tipo arrastar uma corda grossa no chão. E de repente, um assobio seco, agudo, que gelou minha espinha. Peguei minha lanterna, daquelas de pilha quadrada que fede quando esquenta, e fui ver o que era. Aqui, a gente resolve as coisas. Não espera a polícia, não. Até porque a mais próxima fica a 68 km e anda de bicicleta. Mas assim que cheguei no terreiro, vi a luz. Uma luz verde, brilhando por cima do milharal como se fosse um vagalume gigante. E então, eu vi 3 silhuetas paradas, altas, magras, com o corpo reluzindo como se tivessem saído de dentro de uma pele de cobra gigante. E os olhos, meu Deus, os olhos eram de lagartixa, fenda vertical, parado, frio, sem alma. E um deles me olhou, não assim como a gente olha para alguém. Ele me escaneou, me leu, me mapeou. E naquele instante eu soube. Eles sabiam que eu tinha visto. Olhe, podem me chamar de doida, velha, maluca, mas burra eu não sou. Quando eu vi que eles me viram, corri. Mas corri com dignidade, sem cair, sem deixar chinelo. Entrei, tranquei tudo, botei sal grosso no batente e ainda fiz o sinal da cruz com farinha de trigo, porque era o que tinha. Passei a noite acordada, sentada com o terço na mão e uma peixeira debaixo da almofada. Não dormi, nem pisquei, porque eu sabia, eles iam voltar. E voltaram. No outro dia, ninguém falou nada. O rádio da vizinha funcionava normal, os meninos jogando bola no terreiro, o açougueiro cortando o osso como sempre. Só que eu sentia. Tinha coisa errada no ar. Não era só eu. Os bichos também estavam desconfiados. O cachorro Rex, que era valente, ficou com o rabo entre as pernas o dia todo e não comeu nem o osso do joelho de boi que eu guardei desde o Natal. As galinhas se recusaram a sair do poleiro. Uma botou um ovo preto. E minha sombra, juro por Deus, estava atrasada. Eu levantava da cadeira e a sombra vinha meio segundo depois. No início pensei que era tontura, mas aí fui testar com o espelho. E no espelho, minha boca sorria antes de mim. Ali eu soube que eu estava sendo vigiada. Não com câmera, com coisa pior. Eles estavam dentro da minha casa, mesmo sem estar. Na madrugada seguinte, acordei com a sensação de que tinha alguém me olhando. Mas a porta estava fechada, as janelas trancadas, tudo no lugar. Só que o relógio da parede, que parava sempre às 4h27, estava andando ao contrário. Levantei, catei o terço e fui espiar. E foi aí que eu vi de novo a luz verde, dessa vez parada, bem no alto do cajueiro, forte, piscando. E se mexendo como se respirasse. Saí de mansinho, pé por pé, lanterna na mão, peixeira na cintura. Quando passei pelo curral, senti o chão vibrar. E ali, em cima do telhado da casa de farinha, tinha uma sombra, alta, larga, mas ao mesmo tempo fina como papel. E o pior, estava me olhando de cabeça para baixo. E sabe o que eu fiz? Levantei a peixeira, mirei e gritei: "Na minha casa não, ô filho de uma lagartixa!" E atirei a faca. Acertou? Não, mas fez ele sumir. E isso já foi lucro. 2 dias depois, no meio da tarde, apareceram 3 homens aqui. Carro preto, sem placa, sem poeira, terno preto, chapéu preto,
rosto sem barba, sem marca, sem alma. Bateram palma. Dona Zefinha? Eu mesma. E quem pergunta? Queremos conversar sobre umas luzes que apareceram aqui na região, só para entender se a senhora viu alguma coisa anormal. Anormal é o jeito que vocês estão me olhando, pensei. Mas disse: vi foi nada, moço. Aqui só aparece galinha de madrugada e às vezes umas vizinhas fofoqueiras. Eles riram. Mas o riso era seco, mecânico, como se tivessem apertado um botão por dentro da cara. Um deles olhou para o meu rádio e disse: a senhora costuma escutar emissoras internacionais? Internacionais? Aqui mal pega a rádio de Arapiraca. Quando venta muito, entra a Voz do Brasil e dá tilt. Depois dessa conversa atravessada, eles agradeceram, olharam para dentro da minha casa como se estivessem escaneando tudo com o olho e foram embora. Mas antes de ir, um deles, o mais alto, virou devagar e falou baixinho: é melhor a senhora esquecer o que não devia ter visto. Eles não gostam de testemunhas. Naquela noite, quando fui buscar água no poço, quase caí de joelhos. No terreiro da frente, tinha um círculo queimado, perfeito, preto, sem grama, sem nada. Como se um disco enorme tivesse pousado ali e evaporado tudo. Peguei o celular e fui tirar foto. Mas o celular travou. Piscou. Reiniciou e voltou com a data de 1996. Eu nem tinha celular em 1996. Desde aquela noite, eles não pararam mais. Aparecem sempre no mesmo horário. Às 2h37 deixam rastro no mato. A água do poço fica esverdeada. O rádio repete frases em idiomas que não conheço. E eu sinto que tem coisa dentro de mim que não estava aqui antes. Mas ainda tô viva, ainda tô lúcida. E ainda tenho minha peixeira de estimação. Porque se eles acham que vão levar a velha fácil, vão ter que vir com mais de 3. E de preferência com lenço branco para acenar de longe. Olhe, eu sempre fui mulher de fé. Daquelas que não perde uma novena, acende vela até em tampa de garrafa e sabe o nome de todos os santos de cabeça. Nunca deixei de pagar promessa, nem de varrer a igreja quando dava festa de padroeiro. Mas depois daquela semana, até o padre começou a fingir que eu não existia. Foi na quarta-feira, no meio da tarde. Eu fui até a capela de Santo Expedito, ali no alto do morro, como faço desde que era moça. Ia acender uma vela, pedir proteção, conversar com Deus. Só que encontrei a porta trancada. Bati palma. Chamei. Padre Inácio, tá aí, meu filho. Lá de dentro ouvi o som da televisão. Bati mais forte. E então, escutei a voz dele baixinha, dizendo assim: não posso atender, dona Zefinha. A senhora tá envolvida com coisa que não me compete. Quê? Como assim envolvida com coisa que não compete? Desde quando rezar virou pecado? Na mercearia, as pessoas começaram a cochichar. Aquela mulher que vende farinha apontou para mim e disse baixinho para outra: foi ela que viu os bichos. Disseram que agora ela fala com o rádio desligado. Mentira. Eu só falei com a chaleira uma vez e ela respondeu porque estava fervendo. Mas aí entendi. A notícia correu mais rápido que carreta de açúcar tombada. Na feira, ninguém mais aceitava troco da minha mão. No açougue, me deram carne de segunda sem eu pedir. E o pior, minha melhor amiga, Lourdes da Venda, me bloqueou no grupo do WhatsApp da vizinhança. Foi aí que decidi procurar ajuda com o povo da prefeitura. Fui até o cartório para pegar uma segunda via da minha certidão de nascimento. E sabe o que me disseram? Senhora, não consta nenhum registro no seu nome. Como assim? Eu nasci. Eu existo. Eu tenho foto de batizado com o padre antigo, de cabelo branco, que já morreu 3 vezes e voltou. Mas não. No sistema deles, meu nome não estava lá. Nem Maria, nem José, nem Zefinha. Foi ali que eu senti que eles não queriam só me assustar. Eles queriam apagar minha existência. Na sexta-feira seguinte, de noite, eu estava trancada em casa com os olhos arregalados, ouvindo um zunido dentro do ouvido esquerdo, tipo mosquito com preguiça. E então, a campainha tocou.
Detalhe, eu nunca tive campainha. Abri a porta, e lá estavam eles, os mesmos 3 homens. Mesma roupa preta, mesmo chapéu, mesma cara de cera de defunto novo. Dessa vez, o do meio segurava uma pasta. Abriu e mostrou umas folhas com símbolos que eu nunca vi. Reconhece isso aqui, senhora? Eu disse. Reconheço não. E se reconhecesse também não dizia. Porque a boca que Deus me deu, Ele também me ensinou a calar. Eles se entreolharam. Um anotou alguma coisa. O mais baixo olhou no meu olho e falou: se continuar falando, ninguém mais vai te ouvir. Depois daquela noite, as coisas pararam de fazer barulho. O relógio não tique-taqueava mais. A chaleira fervia, mas não assoviava. O galo cantava, mas só na minha cabeça. E quando eu passava pelo espelho, meu reflexo piscava fora de hora. Eu sabia, eles estavam mexendo comigo por dentro. Mas eu sou mulher criada em roça, de alma lavada em banho de folha e coragem cozida em panela de barro. Não ia me calar. Podem tirar meus documentos. Podem fazer a cidade fingir que eu nunca existi. Mas enquanto eu tiver fôlego e minha peixeira de estimação estiver com fio, eu vou contar tudo. Olhe, eu sempre fui mulher de fé. Daquelas que não perde uma novena, acende vela até em tampa de garrafa e sabe o nome de todos os santos de cabeça. Nunca deixei de pagar promessa, nem de varrer a igreja quando dava festa de padroeiro. Mas depois daquela semana, até o padre começou a fingir que eu não existia. Foi na quarta-feira, no meio da tarde, eu fui até a capela de Santo Expedito, ali no alto do morro, como faço desde que era moça. Ia acender uma vela, pedir proteção, conversar com Deus. Só que encontrei a porta trancada. Bati palma. Chamei. Padre Inácio? Tá aí, meu filho. Lá de dentro, ouvi o som da televisão. Bati mais forte. E então, escutei a voz dele, baixinha, dizendo assim: não posso atender, dona Zefinha. A senhora tá envolvida com coisa que não me compete. Quê? Como assim envolvida com coisa que não compete? Desde quando rezar virou pecado? Na mercearia, as pessoas começaram a cochichar. Aquela mulher que vende farinha apontou para mim e disse baixinho para outra. Foi ela que viu os bichos. Disseram que agora ela fala com o rádio desligado. Mentira. Eu só falei com a chaleira uma vez e ela respondeu porque estava fervendo. Mas aí entendi. A notícia correu mais rápido que carreta de açúcar tombada. Na feira, ninguém mais aceitava troco da minha mão. No açougue, me deram carne de segunda sem eu pedir. E o pior, minha melhor amiga, Lourdes da Venda, me bloqueou no grupo do WhatsApp da vizinhança. Foi aí que decidi procurar ajuda com o povo da prefeitura. Fui até o cartório para pegar uma segunda via da minha certidão de nascimento. E sabe o que me disseram? Senhora, não consta nenhum registro no seu nome. Como assim? Eu nasci, eu existo. Eu tenho foto de batizado com o padre antigo, de cabelo branco, que já morreu 3 vezes e voltou. Mas não, no sistema deles, meu nome não estava lá. Nem Maria, nem José, nem Zefinha. Foi ali que eu senti que eles não queriam só me assustar. Eles queriam apagar minha existência. Na sexta-feira seguinte, de noite, eu estava trancada em casa com os olhos arregalados, ouvindo um zunido dentro do ouvido esquerdo, tipo mosquito com preguiça. E então, a campainha tocou. Detalhe, eu nunca tive campainha. Abri a porta, e lá estavam eles, os mesmos 3 homens. Mesma roupa preta, mesmo chapéu, mesma cara de cera de defunto novo. Dessa vez, o do meio segurava uma pasta. Abriu e mostrou umas folhas com símbolos que eu nunca vi. Reconhece isso aqui, senhora? Eu disse. Reconheço não. E se reconhecesse também, não dizia. Porque a boca que Deus me deu, Ele também me ensinou a calar. Eles se entreolharam. Um anotou alguma coisa. O mais baixo olhou no meu olho e falou: se continuar falando, ninguém mais vai te ouvir. Depois daquela noite,
as coisas pararam de fazer barulho. O relógio não tic-taqueava mais. A chaleira fervia, mas não assoviava. O galo cantava, mas só na minha cabeça. E quando eu passava pelo espelho, meu reflexo piscava fora de hora. Eu sabia, eles estavam mexendo comigo por dentro, mas eu sou mulher criada em roça, de alma lavada em banho de folha e coragem cozida em panela de barro. Não ia me calar. Podem tirar meus documentos, podem fazer a cidade fingir que eu nunca existi, mas enquanto eu tiver fôlego e minha peixeira de estimação estiver com fio, eu vou contar tudo. Foi numa terça-feira chuvosa, o tipo de chuva que molha por dentro da alma. A luz tinha ido embora às 6 da tarde e o fogão a lenha estava com mais fumaça que fogo. Eu me sentei na cadeira de balanço, rezei 3 terços seguidos e me deitei com o rádio no peito. Estava começando a cochilar quando senti o ar mudar. Não foi barulho, nem luz. Foi a presença, o peso do ambiente, como se a casa tivesse ficado cheia, mas sem ninguém visível. Abri os olhos e juro por tudo que é santo. 3 figuras estavam paradas no canto da sala, altas, imóveis, e não abriram porta nenhuma. As lâmpadas começaram a piscar, mesmo sem energia. O rádio ligou sozinho, mas falava uma língua que parecia de cobra misturada com rádio de AM fora do ar. Eles não mexiam a boca, mas eu ouvia dentro da minha cabeça. Você viu, por isso será vista. O que viu será apagado. Mas o que sentiu nunca sairá. Fiquei paralisada, a língua presa, o corpo travado. Mas meus olhos viram. E o que vi naquela noite ainda me acorda de madrugada suando frio. Depois daquela noite em que eles entraram sem abrir porta, eu passei a andar de olho mais aberto do que tampa de tacho em dia de visita. E foi assim que eu comecei a notar. As pessoas tinham mudado. Primeiro foi o carteiro. Seu Daniel, que entregava as contas tudo trocada, que gaguejava até para dizer bom dia, de repente apareceu com o cabelo arrumado, óculos escuros e uma pasta preta debaixo do braço. Disse que agora era representante de telecomunicação quântica. Quântica, Daniel? O homem não sabia nem ler o nome dele em caixa alta e agora falava inglês fluente com sotaque de Nova York? Ali eu soube. Esse aí já virou lagartixa disfarçada. A coisa ficou séria quando eu fui comprar pão. A moça da padaria, que era vesga desde menina, apareceu com o olho reto, mas parado, seco, sem piscar. E quando eu olhei dentro dos olhos dela, vi o reflexo da minha cara, mas com um leve atraso, tipo televisão mal sintonizada. E então eu vi. A pupila dela se fechou na vertical. Ela piscou, com 2 pálpebras, uma por fora e uma por dentro, igual lagartixa gigante com chapinha. O Zé Pitu, conhecido por viver mais tombado que cerca velha em ventania, sumiu por 3 dias. Na vila, todo mundo achou que tinha morrido dentro do tonel da cachaça, mas no 4º dia, ele apareceu. De banho tomado, camisa passada e andando reto. Sem tropeçar, sem balançar, sem dizer asneira. Foi até estranho demais. Fui testar ele. Disse: Ô Zé, lembra do dia que tu caiu pelado no meio da missa de corpo presente? Ele só olhou para mim e disse: dados não correspondem ao protocolo dessa unidade física. Como é que é? O prefeito da cidade, seu Marcondes, que tinha voz fina e riso frouxo, apareceu com voz grossa, sem bigode e com o olhar mais gelado do que freezer de peixaria. Fui na reunião do bairro só para ver. Quando ele subiu no palanque e olhou para mim, a cara dele escorregou por um segundo. Juro. Vi por baixo da pele um clarão esverdeado, uma estrutura óssea que não era humana. Eles estavam entre nós, disfarçados, misturados, e eu era a única que via. A partir dali, criei um método: olhar nos olhos, sempre nos olhos. Quem era gente de verdade, piscava normal, mas quem era lagartixa vestida de gente, tinha aquele olho meio úmido, com brilho de plástico.
e uma coisa que só a alma sente. Tinha gente boa por fora, mas com o espírito do lado de lá. E o pior, eles sabiam que eu sabia. Se você está ouvindo isso agora, preste atenção. Olhe nos olhos, sempre. Porque tem gente por aí que não é gente. E nem adianta procurar no Google, porque o Google também está do lado deles. Aqui em Barro Vermelho tem uma escola. Ou melhor, tinha. Fechou faz mais de 10 anos. Diziam que foi por falta de verba, mas todo mundo sabe que o último diretor ficou maluco depois de ver um vulto escamoso no banheiro das crianças. Desde então, o prédio tá lá, parado, poeirento. Mas tem uma coisa, ninguém mais passa perto depois do pôr do sol, nem cachorro. Na sexta-feira da lua minguante, eu vi um dos disfarçados entrando na escola. Era o mesmo homem que dizia ser agente do IBGE, mas que tinha olho de lagartixa e riso travado. Fui atrás, descalça, na moita, com a peixeira de estimação presa na cinta e a coragem doida no peito. A escola estava toda apagada, mas quando ele entrou, as luzes acenderam sozinhas, uma por uma, e um som grave, como ronco de ventilador industrial, começou a vibrar do chão. Me aproximei de fininho e olhei pela fresta da janela. E o que vi lá dentro, eu nunca vou esquecer. Dentro da antiga sala de aula tinha gente deitada nas carteiras, gente da vila, vizinhos meus, com olhos fechados, cobertos por um pano, e ao redor deles, máquinas piscando, com braços finos e luzes vermelhas. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, tipo desenho de cobra com GPS. E na frente da sala, um painel de vidro mostrava imagens do céu, como se fosse um mapa. Mas não era o céu daqui, era de outro lugar. De repente, um deles se virou, um disfarçado, e olhou direto na minha direção. Mesmo sem me ver, ele sabia que eu estava ali. Tentei tirar uma foto com o celular. Apontei, cliquei. Na hora, a tela piscou. Uma luz forte me cegou por um segundo. E quando a tela voltou, o celular reiniciou. E veio com o ano de 1968. Fui ver a foto. Não tinha nada, só uma tela preta, com a seguinte frase em letras verdes: "Você não deveria ter visto." Saí dali correndo. Desci o barranco com o coração batendo mais do que escola em dia de prova surpresa. Cheguei em casa com o joelho ralado, o cabelo em pé e o sangue borbulhando. Me tranquei e rezei. Rezei tudo o que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, Salmo 91 e até o jingle da farmácia Boa Esperança, porque me deu branco. Mas eu sabia. Eles sabiam que eu sabia. Aquela escola não estava abandonada coisa nenhuma. Era um centro, uma base, um lugar de controle e experiência. E eles estavam usando gente simples da vila como cobaia. Gente que ninguém notaria se sumisse. Gente como eu, como você. Quando a gente é velha, o povo tem mania de achar que tudo que a gente sente é coisa da idade. Dói a perna? É reumatismo. Tá esquecendo as coisas? É normal, tá caducando. Viu luz no céu? Ah, é catarata. Pois eu não tenho catarata, não tenho reumatismo, e minha memória é melhor do que a da moça da farmácia que nunca lembra meu nome. Então me diga, como é que eu fui dormir num canto da cama e acordei virada do outro lado, com o braço marcado por 3 pontinhos em forma de triângulo? No começo foi devagar, um sonho aqui, outro ali. Sempre parecido, uma sala branca, sem janelas, com barulho de máquina de tomografia, luzes no teto. Gente em volta, mas com os rostos borrados, como se alguém tivesse passado o dedo na lente. Um deles sempre dizia: "Ela ainda não está pronta, ainda questiona, ainda sente." E eu acordava suada, com o coração disparado e uma sede de arrancar água de pedra. Mas na quarta-feira da outra semana, quando me olhei no espelho, tinha uma marca nova, atrás da orelha. Era redonda, do tamanho de uma moedinha de R$1. E quando apaguei a luz, ela brilhava, verde, como se tivesse sido desenhada com tinta de vagalume misturada com radioativo. Passei álcool, nada,
Passei vinagre. Continuou. Esfreguei com escova de dente e sal grosso e só ardeu. Quando fui mostrar para o Dr. Adelmo, ele disse que não viu nada, mas quando me virei de costas, ouvi ele sussurrar: essa também foi marcada. Já tá no processo. Como assim essa? Como assim processo? Quando virei para perguntar, ele já não estava mais na sala. Sumiu, igual vapor de água benta no asfalto. Depois disso, as horas começaram a me enganar. Eu acordava de madrugada e via o relógio marcando 2h20. Pisava no chão, acendia a luz, voltava a molhar. Já eram 5h40. Eu estava perdendo horas, minutos. Tinha dias que eu ia varrer o terreiro, e quando voltava, já era noite. Me escondi com o celular na mão, cronometrei. Fiquei sentada 10 minutos olhando para a parede. Mas quando vi o visor de novo, tinha passado quase 1 hora. E no chão, ao meu lado, tinha um farelo prateado, tipo poeira de estrela, que sumia com o vento. Eles estavam me levando. Não com nave, com pensamento, com puxão de consciência. Depois veio o pior. As coisas da casa começaram a se mover sozinhas. Mas só quando eu piscava. Eu piscava, e o copo tinha mudado de lugar. Pisquei de novo, e a colher estava no chão. Piscar virou pecado, e eu virei refém dos meus próprios olhos. Fui na igreja, ainda fechada. Fui no posto de saúde, me ignoraram. Fui no espelho, e minha imagem piscou antes de mim. Eu estava ficando fora do tempo, fora da realidade deles, e também da minha. Eles estavam me ajustando, mexendo por dentro, devagar, sem bisturi nem corte. Tão lento que ninguém nota, até que não dá mais para voltar. Lourdes da Venda foi minha amiga de muitos anos. Mulher braba, língua afiada e coração mole. Dessas que emprestam sal e depois cobram em 3 parcelas com juros de fofoca. Ela sumiu numa terça-feira de lua nova. Saiu para buscar lenha no mato e nunca mais voltou. O povo procurou. Trilha, pasto, mata, até o brejo do seu Raimundo. Nada. 4 dias de sumiço. E então, numa madrugada nublada, ela apareceu. Sentada na varanda, de camisola branca, parada, sem piscar, olhando para o céu. Fui ver o que tinha acontecido. Levei bolo de milho e coragem no prato. Bati na porta. Chamei. Ninguém atendeu. Falei com ela da varanda. Lourdes, tá tudo bem, mulher? Ela virou a cabeça devagar. Devagar demais. Como se o pescoço fosse de plástico derretido. Olhou para mim com um sorriso seco, sem dente, sem alma, e disse: eu vi a verdade, Zefinha. Agora eu sou parte dela. A voz dela não era dela. Era grossa, metálica, como se saísse de dentro de um cano. Antes, Lourdes era inquieta. Falava pelos cotovelos. Andava rápido. Tinha mania de cuspir no chão toda vez que via política na TV. Agora, ela só ficava ali, sentada, muda, observando, como se esperasse alguma coisa que só ela sabia. E quando passava alguém, ela sorria, mas o sorriso vinha atrasado, como se o cérebro tivesse que lembrar como sorrir, como se fosse uma atriz ruim tentando parecer humana. 3 dias depois, acordei com barulho na janela. Era Lourdes, parada, do lado de fora, me olhando. Eu tremi inteira. Fui até a porta, destranquei devagar e perguntei: Lourdes, o que foi? Ela chegou perto, colou a boca no meu ouvido e sussurrou: eles vão entrar pela água. E saiu andando para trás. Isso mesmo, de costas. Sem tropeçar, como se o chão tivesse decorado. Na semana seguinte, ela sumiu de novo. Dessa vez sem alarde. Só sumiu. Fui até a casa dela. Tava trancada, tudo escuro. Mas tinha uma coisa estranha. O espelho da sala estava coberto com pano preto. E a geladeira piscava. Sim, a geladeira piscava. Luz verde, ritmada. E na parede, escrito com algo que parecia giz, tinha a frase: ela agora é outra. Eles não estão só levando gente, estão devolvendo, mas não do mesmo jeito. Estão testando, substituindo, imitando. E às vezes,
a imitação passa. Mas quem tem olho treinado, como o meu, vê. Posso continuar agora com o capítulo 9, o retorno dos homens de preto, e o aviso final, onde eles reaparecem mais agressivos, com ameaças diretas, tentando silenciar Zefinha. E ela precisa decidir se vai se calar, ou contar tudo, custe o que custar. Deseja? Foi num domingo de feira, quando eu fui comprar uns quiabos e saí de lá com um susto disfarçado de homem bonito. Nunca fui mulher de me encantar com qualquer galanteio, mas o sujeito era de cair o queixo e derrubar o juízo. Alto, moreno jambo, cabelo engomado, terno alinhado e um cheiro de lavanda com raio laser. Parecia mistura de ator de novela das 8 com segurança de embaixada. Chegou perto de mim na barraca da verdura, olhou para o meu balaio e disse: Dona Zefinha, se beleza fosse crime, a senhora já estava presa desde 1972. Quase que eu respondi: e você seria o delegado me algemando com gosto. Mas alguma coisa travou meu riso. Ele me ajudou a carregar as sacolas até a calçada. Falou de um jeito doce, respeitoso, quase ensaiado. Disse que era novo na cidade, que trabalhava com tecnologia agrícola avançada, que adorava senhoras de personalidade e que tinha visto algo especial nos meus olhos. Mas foi aí que eu olhei bem nos olhos dele e percebi. Brilhavam demais, sem reflexo, sem piscada. E quando o sol bateu de lado, vi a pupila dele se contrair na vertical. Olho de lagartixa em corpo de modelo. Fui educada, me despedi. Tentei sair, mas ele segurou meu braço devagar e falou baixinho: A senhora tá muito curiosa, dona Zefinha. Gente curiosa demais. Às vezes esquece quem é. Soltei meu braço com um puxão só. Olhei nos olhos dele e disse: E gente bonita demais. Às vezes esquece que véia da roça também sabe cortar mentira com peixeira afiada. Ele sorriu. Mas era aquele sorriso programado, gelado, que para no meio do rosto. E sumiu. Sumiu do nada. Como se evaporasse entre a banca da batata doce e a caixa de cebola. Voltei para casa sem saber se tinha sido sonho, truque ou invasão mental. Mas na minha sacola tinha um cartão, preto, sem nome, só escrito: Ele já está aqui e usa perfume. Bonito? Era. Encantador? Talvez. Gente? Não. Homem de verdade não tem olho de réptil nem some no meio da abobrinha. Agora veja só. Eu com 75 anos bem vividos nas costas, 3 artroses, 2 dentaduras e um bico de papagaio no quadril. E me aparece uma criatura do além querendo me fazer de matriz espacial. Foi numa madrugada silenciosa. A casa inteira tremia como se tivesse ônibus passando por dentro da cozinha. Acordei sem ar. Deitada de barriga para cima, com a janela aberta. Detalhe, eu tinha trancado com corrente. E no canto do quarto, lá estavam eles, 3, altos, escamosos, com aquele olho que fura a alma da gente, sem boca, mas falando direto na minha mente. Você foi selecionada. Seu útero guarda informações valiosas. Desejamos cruzamento genético. Aceite. Como é, meu filho? Cruzamento? Meu útero já fechou as portas faz tempo. Já virou biblioteca de lembrança. Não funciona nem com chá de arruda e dança da fertilidade. Eles pensam que eu sou galinha de matriz para gerar ETzinho de olho de gato? Um deles se aproximou. A pele dele era úmida, parecia frango recém-tirado da panela. E com a mão fina, fria como gelo, esticou um dedo com luzinha na ponta. Tocou minha testa e disse: Você tem força, você tem resistência, seus genes são raros, sua mente é forte. E eu respondi, mesmo travada: Raro é tu me escolher, meu filho. Vai procurar tua turma. Aqui não tem barriga de aluguel nem pra neto. Depois disso, eles sumiram. Mas sei que estão esperando eu dormir pesado de novo. Só que eu boto pimenta no café, durmo de lado e com a peixeira debaixo do travesseiro.
porque se vier querer fazer filho comigo, vai nascer com a cara inchada de surra. Naquela noite, eu já sabia que ia dar ruim. Os passarinhos não cantaram. O rádio ficou mudo. E até o vento, que sempre batia no coqueiro do terreiro, parou como se tivesse prendido a respiração. Apareceram de novo 3 homens de preto. Mas dessa vez não bateram palma. Não sorriram. Não fingiram educação. Só abriram o portão, entraram e ficaram ali. Parados. Pareciam estátuas de cera derretendo. Um deles segurava uma pasta. Abriu. Lá dentro tinha foto minha de quando era criança, jovem, moça. Tinha até coisa que nem eu lembrava. Tinha foto do meu batizado, do meu casamento. Foto da vez que fui pro hospital com dor de barriga e comi 12 pão doce escondida. Eles sabiam tudo. O mais alto me olhou com a cara mais parada que pingo de vela e disse: Dona Maria José da Conceição. Codinome: Zefinha do Barro Vermelho. A senhora é um risco. Risco é vocês levarem tapa de rodo na cara, seus entulhos de terno. Mas eu calei, porque a energia começou a falhar. As lâmpadas piscavam. O espelho da sala trincou no meio, sozinho. E o chão tremia como se tivesse coração. O do meio se aproximou. O rosto dele começou a pulsar levemente, como se fosse de borracha. Ele falou devagar. A senhora está desafiando forças maiores do que sua mente pode compreender. Se continuar, será apagada. Não vai doer. Vai ser como nunca ter existido. Eu respirei fundo. Fiquei de pé. Peguei meu terço numa mão e a peixeira na outra. E respondi: se eu for desaparecer, que seja de pé, com fé. E com a faca apontada pro rabo de vocês. Aqui não tem véia com medo de ET, nem de homem engravatado com voz de rádio quebrado. Na hora que falei isso, o rádio explodiu sozinho. A televisão ligou sozinha. Passou um segundo de um rosto com olhos completamente negros e desligou. O teto da casa estalou como se fosse abrir. E então, eles sumiram. Desapareceram. Evaporaram como vapor de panela de pressão. Só deixaram uma folha no chão, com uma frase: você foi vista, e agora todos estão olhando. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma. Não durmo direito. A lua parece me seguir. Os espelhos de casa racham de vez em quando, sem explicação. Mas estou aqui, contando, falando. Porque alguém tem que dizer a verdade. Na última noite, eu senti que não era só mais uma visita. Não era sonho, nem susto, nem aviso. Era o fim de alguma coisa. Ou o começo de outra. Chovia fininho. A cidade estava muda. E o relógio parou, mais uma vez, às 2h37. O ar ficou pesado. As luzes acenderam sozinhas. Mas não era luz elétrica. Era como se o ar brilhasse. Fui até a porta com calma. Não levei peixeira, não levei terço. Levei só minha boca para falar a verdade e minha alma para resistir. Uma luz desceu do céu, verde, mas com um centro prateado. Girava sem fazer som. Não era nave, não era avião. Era uma presença, um chamado, uma senha. Tudo ao meu redor parou. O vento, a chuva, os grilos. Até meu coração pareceu desacelerar. E então, eu ouvi. Chegou a hora. Você sabe demais. Você resistiu. Mas agora, vai escolher. Ficar ou entender. Eu não lembro de abrir a porta. Só lembro de estar flutuando, mas não o corpo, a consciência. Vi a casa de cima. Vi meu próprio corpo sentado. Vi minha história passando como novela reprisada. Vi as palavras que falei. Vi os olhares que desconfiei. Vi cada reptiliano disfarçado, tirando a máscara e sorrindo. E então, tudo ficou branco. Diz o povo que me procuraram. Bateram na porta, chamaram. E nada. A casa estava fechada por dentro. O fogão ainda quente. O rádio ligado numa estação que não existe no Brasil. Só acharam uma carta em cima da mesa, escrita com letra firme. Dizia: eu fui, mas não fui vencida. Eu vi, mas não fui cega. Eu avisei, mas vocês riram. Agora, prestem atenção no céu.
Desde aquele dia, Dona Zefinha nunca mais foi vista. Mas às vezes, nas noites sem lua, moradores dizem ver uma figura sentada na varanda da antiga casa, com um brilho verde nos olhos. E quem se aproxima ouve uma voz rascante dizendo: "Eles ainda estão aqui, e tão mais perto do que você pensa." Se você ouviu essa história até o fim, não durma de luz apagada. Olhe para os olhos das pessoas e nunca confie num homem bonito demais que sabe seu nome antes de perguntar. Se acreditar, espalha. Se duvidar, espera eles te verem.